Fala, meus queridos. Hoje gostaria de falar com vocês a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Estou aqui com a minha xícara de café e dando continuidade ao último vídeo em que falei dos evangelhos sinóticos, que seria Mateus, Marcos e Lucas, e as suas diferenças com o evangelho de João. Hoje gostaria de falar com vocês a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, porque ele é considerado como continuidade do Evangelho de Lucas, sendo o Evangelho de Lucas um livro histórico, onde ele narra os principais acontecimentos da vida e do ministério de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos também é escrito por Lucas, que foi companheiro de Paulo e companheiro também de outros apóstolos, e dos primeiros discípulos da igreja primitiva. Ele escreve o segundo volume da sua obra, que seria justamente esse livro. Alguns historiadores acreditam que ele escreveu justamente para a mesma pessoa que ele destinou o Evangelho de Lucas. E é interessante que no início do Evangelho, ele explica que esse livro é destinado a uma pessoa chamada Teófilo. E alguns estudiosos acreditam que Teófilo pode talvez não ser uma pessoa específica, pode ser um grupo de pessoas, já que o nome em grego significa comunhão com Deus, ou aquele que possui uma filiação com Deus, ou um vínculo com Deus. Sendo assim, podendo ser destinado a um grupo de cristãos, ou algumas pessoas que estavam naquele momento sendo instruídas pelo Evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos, ele começa com Lucas explicando que no primeiro livro ele relatou alguns aspectos a respeito da vida e do ministério de Jesus, mas que nesse momento ele iria relatar as coisas que vieram depois por aqueles que levaram a mensagem do Evangelho. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico, onde ele narra os principais acontecimentos da igreja primitiva, desde a pregação de Jerusalém até Roma, onde o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro vieram a ser martirizados. Mais especificamente, o livro ele relata a história do apóstolo Paulo, onde a partir do capítulo 9 em diante, ele foca justamente nas viagens missionárias de Paulo em seu ministério. Pouco é relatado a respeito dos outros apóstolos, além de Pedro, justamente porque é citado apenas nos inícios dos capítulos do livro de Atos, podendo até se perguntar se realmente o intuito do Evangelho de Lucas, em seguida o Atos dos Apóstolos, não seria uma obra em que ele consegue focar no ministério do apóstolo Paulo, de acordo com a experiência que ele teve com os demais discípulos, enfatizando que Paulo era tão apóstolo quanto os demais. E é interessante também nós entendermos que o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi de fato destinado a alguém ou algumas pessoas que na época já ouviram o Evangelho e já tinham conhecimento do Evangelho. Não foi destinado para pessoas que não eram abertos à mensagem, justamente pelo livro ser uma coletânea de eventos em que narra o que o Espírito Santo ele realizou através do ministério dos apóstolos. Alguns historiadores também falam que o livro ele poderia ser alterado para Atos do Espírito Santo, justamente porque ele não narra em específico todos os eventos de todos os apóstolos. Ele narra mais especificamente em Pedro, até o capítulo 8, e Paulo em diante. Apenas algum evento acontece em Atos quando ele fala a respeito de uma espécie de reunião que houve na igreja em Jerusalém, quando alguns cristãos judeus que haviam se convertido do judaísmo, principalmente sacerdotes, que ainda viam com muitos preceitos da fé judaica, eles acreditavam que os gentios, ou seja, os não-judeus, gregos, romanos, eles deveriam também serem circuncidados. Então, como Paulo, o seu ministério, ele envolvia mais os não-judeus, ou seja, os gentios, então ele se sentiu na obrigação, juntamente com Barnabé, que foi um grande companheiro seu
na primeira viagem, e também da igreja de Antioquia, onde eles subiram a Jerusalém para ter uma reunião com os apóstolos e os demais discípulos. E mais tarde, Paulo ele escreve aos Gálatas que nessa reunião ele levou Tito juntamente com ele, algo que não é narrado no livro de Atos dos Apóstolos. E após ele expor o evangelho que ele anunciava entre os gentios, tanto Pedro quanto Tiago e João, que eram tidos como colunas da igreja, segundo ele, quando escreve aos Gálatas, estenderam a mão a ele como sinal de amizade, tanto a ele quanto a Barnabé, onde eles definiram que, de fato, Pedro seria enviado para os judeus e Paulo seria enviado para os não-judeus. Então, o livro de Atos, ele também narra toda a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária, onde Lucas, ele algumas das vezes, ele cita o pronome nós, como se ele também estivesse envolvido em alguns dos eventos que são narrados em Atos dos Apóstolos, né? Principalmente quando eles marcam pontos de encontro para determinadas viagens entre um local e outro, né? De acordo com o destino que Paulo, naquele momento, ele estava levando. E também narra o nome de alguns dos companheiros de Paulo que eram também citados em algumas de suas cartas e chamados de colaboradores, onde ele passava em cada igreja, nomeava presbíteros, líderes que futuramente iriam dar continuidade ao trabalho que ele havia iniciado. O livro de Atos ele também relata alguns confrontos dos apóstolos com pessoas que tinham vínculos na época com o ocultismo, que era muito comum, devido ao alto índice de superstição e devido também às inúmeras religiões que havia no Império Romano como um todo, né? Sendo que o Império Romano, apesar dele ter dominado toda a Ásia Menor na época, né, e parte do Oriente Médio, ele não se opôs à cultura local, né? Então ele não impôs uma religião, a não ser mais tarde, quando alguns imperadores eles se declararam deuses, né? Então eles proibiram qualquer outro, principalmente os cristãos, a dizerem que havia um outro rei, né? Então é interessante isso porque narra que em alguns locais haviam divindades, né, e religiões específicas, né? Então, por exemplo, a gente vê em Éfeso, quando Paulo ele prega na cidade de Éfeso, né, e alguns dos donos, né, de olarias que fabricavam ídolos, né, e fabricavam também estátuas da deusa Diana dos Efésios, eles se sentiram ameaçados devido à pregação de Paulo converter a muitos, né, dos cidadãos de Éfeso. Então, muitos dos gregos, eles aderiram à fé cristã e se converteram, né, e o lucro desses donos caíram. E isso provocou um tumulto na cidade, a ponto de arrastar alguns irmãos na praça, e havia umas gritarias a respeito da Diana, né, dos Efésios. Mas esses eventos aconteciam em alguns momentos em que Paulo ele tinha um choque, né, com algumas culturas. Assim como aconteceu também em Atenas, quando Paulo ele foi pregar na praça e ele viu que existia uma inscrição, né, onde ele definia ao Deus desconhecido. E através dessa inscrição, Paulo pregando na praça, ele foi chamado a falar mais a respeito da sua fé num local chamado Areópago, onde se reuniu vários dos filósofos gregos, né, e dentre eles alguns epicureus e estoicos que eram filósofos que tinham pensamentos diferentes, e alguns deles se converteram, como foi o caso de Dionísio, que mais tarde se tornou um colaborador do apóstolo Paulo. Então, existem essas passagens, né, de choques culturais em algumas cidades. Existem também os confrontos com alguns mágicos, como foi o caso de Simas, o mágico, que quando ouviu a pregação de Filipe, né, em Samaria, após a perseguição à primeira igreja, ele mesmo se converteu, né, ao cristianismo naquele momento, mas em seguida ele quis comprar o dom do Espírito Santo que era imposto através da imposição de mãos dos apóstolos Pedro e Paulo, né, e os cristãos recebiam o Espírito Santo, então
Simas queria ter esse mesmo poder e ofereceu dinheiro, né? Mas Pedro o confrontou. E é interessante que no livro A História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, né, bispo de Cesareia no quarto século, ele descreve que esse mesmo Simas, ele partiu para Roma e conseguiu convencer a muitos dos romanos a respeito da sua própria divindade. E não só ele, mas também ele tinha uma companheira que praticava uma espécie de culto justamente com ele. E ele praticava várias artes mágicas. Mas o apóstolo Pedro, quando viajou para Roma, ele mais uma vez desfez todas as práticas, né? Ele confrontou Simas mais uma vez, né? E com isso a mensagem do evangelho prevaleceu e muitos em Roma se converteu. É interessante também a gente falar de um episódio em Atos 19, onde está escrito que Deus usou Paulo para fazer milagres extraordinários, de maneira que até os lenços e aventais de uso pessoais de Paulo eram colocados sobre os enfermos e endemoniados e eles eram curados, né? E tem um episódio que narra que haviam 7 exorcistas, né, da época, que eram filhos de um sacerdote chamado Seva, e eles entraram numa casa com o intuito de fazerem uma sessão de exorcismo ou expulsar aquele espírito mal, e de repente o espírito mal os surpreende, porque eles tentaram invocar o nome de Jesus em cima do endemoniado, mas o endemoniado ele simplesmente respondeu: Jesus eu conheço e Paulo sei quem é, mas e vocês quem são? E o livro de Atos 19 narra que ele saltou sobre os sacerdotes e os espancou e eles fugiram nus e feridos daquela casa. E com esse relato caiu o temor nos cidadãos de Éfeso, né, e da região, em que eles tiveram muito medo e respeito pelo nome de Jesus. E com isso eles vieram a público queimar os seus livros de magia, né? E eles confessavam seus pecados em público e muitos dali se converteram, né? Então essa é uma narrativa interessante de Atos 19. E por fim, mostra também alguns episódios interessantes quando Paulo ele está indo em direção a Jerusalém, né? Onde ele tem um encontro com o profeta Ágabo, que era um cristão na época, e também com as filhas de Filipe, que eram 4 donzelas que também profetizavam. E eles disseram a Paulo que ele seria preso em Jerusalém, né? E ele foi preso realmente em Jerusalém, porém ele apelou ir para Roma, onde seria julgado pelo imperador. O livro ele termina com a viagem de Paulo a Roma, onde ele eventualmente fica preso, porém Lucas ele finaliza dizendo que Paulo ainda passou mais 2 anos em liberdade provisória, né? Como se ele estivesse em uma prisão domiciliar, né? E com isso ele teve oportunidade e chance de pregar o evangelho. Algumas fontes falam que nesse período Pedro também estava preso em Roma, então eles juntos fundaram a igreja de Roma e eles continuaram pregando a mensagem do evangelho até o momento em que eles foram levados ao martírio. Então esse é um breve comentário a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Eu acho um livro interessantíssimo para quem tem curiosidade em saber mais a respeito da igreja primitiva. E quem gosta muito dessa parte da história da igreja primitiva, eu também recomendo a leitura do livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, onde ele compila inúmeros eventos que não estão descritos no Atos dos Apóstolos. E eu acredito que a partir do próximo vídeo eu tenho o desejo de falar mais a respeito do livro de Eusébio de Cesareia e falar um pouco também a respeito de algumas curiosidades. Então é isso, desejo a vocês uma ótima semana, que Deus os abençoe e até mais.